Anteriormente, após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o aluno de ensino médio Peter Parker adquire incríveis poderes, super força, agilidade sobre-humana, um sexto sentido que o alerta do perigo e a espetacular habilidade de grudar nas paredes. Após um criminoso assassinar seu amado tio Ben, o jovem resolve usar seus dons para proteger aqueles que precisam de ajuda, aprendendo assim uma grande lição. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Assim ele se torna o Ultimate Homem-Aranha. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Felipe e hoje eu trago para vocês mais uma review de Ultimate Homem-Aranha. Dessa vez é o segundo arco do segundo volume, que é Camaleões. Olha, esse arco ele funciona muito melhor do que o primeiro porque ele volta a seguir aquela estrutura clássica. Alguma pequena coisinha acontece no começo que vai desencadear em todo o resto da história. Nesse arco a gente tem 3 eventos principais, que são a história do Rick Jones, a história da Kitty Pryde e, por fim, a história dos Camaleões. A história do Rick Jones ela é um pouco desconectada das outras, ela é basicamente um filler dentro do arco, que ocorre nas 2 primeiras edições, a edição 7 e 8. Tanto é que ela é desenhada por um artista convidado, que é o Takeshi Miyazawa. Basicamente, a mãe do Rick Jones encontra um belo dia o seu filho desacordado no quintal de casa em chamas. Ela fica preocupada do que está acontecendo, o menino está gritando muito, só que aí ele tem tipo um disparo massivo de energia e acaba entrando em coma. E aí tem um pequeno porém, isso aconteceu 6 meses atrás, ou seja, imediatamente antes de Ultimatum. Então, quando o Rick acorda, o mundo já não é mais o mesmo, os mutantes agora são rechaçados e perseguidos pelo governo, e quando o Rick finalmente volta pra casa, a May percebe, poxa, coitada da Marion, é a nossa vizinha, ela teve um tempo difícil com o filho e tal, e a May ouviu por alto outras vizinhas falando que talvez o problema do Rick fossem drogas. Ela resolve fazer um ato de boa fé, vai até a casa da Marion conversar com ela, sabe, dá um resto de comida que sobrou ali, eu fiz lasanha a mais e tal, pega aqui, eu sei como é difícil, tá voltando pra casa agora. E aí a Marion agradece e fala pra May, por favor, conta pras vizinhas, eu sei os rumores que existem, mas conta pra elas, o meu filho não tá usando drogas. Eu sei que não são drogas. E a May fica tipo, tá, tudo bem e tal. E a Marion parece que ela confia na May e resolve desabafar. Ela acredita que o Rick seja um mutante. Por causa da forma como aconteceu, foi muito momentâneo, foi muito do nada, então só pode ter sido o gene X que se ativou. E aí a Marion começa a dar uma aula sobre mutação, explicando que nos últimos 6 meses ela aprendeu tudo que ela podia sobre mutação. Ela fala que o corpo do jovem mutante geralmente não se adapta aos poderes, isso pode levar eles à morte. Ela se preocupa que as leis mudaram, etc, etc. E ela fala, olha May, eu não quero que tu faça nada a respeito disso, eu só queria te contar mesmo porque eu queria desabafar. Só que ela não contava com o fato de que a May é mãe do Homem-Aranha, do Tocha Humana e do Homem de Gelo. Então assim que ela volta pra casa, ela organiza uma reunião de família e pede pros 3 heróis favoritos dela irem ver o filho da vizinha. No dia seguinte, quando os 3 estão reunidos ali pra olhar o Rick tá tentando usar os poderes ali e entender o que rolou. Só que os 3 acabam chegando muito rápido no rapaz, ele se assusta e ele acaba ligando os poderes sem querer. E isso faz com que o Rick teleporte ele e o Homem-Aranha até Detroit. E eles voltam em pouco tempo, mas a questão é, os poderes do Rick são muito estranhos e ninguém entende direito como eles funcionam. E aí o Rick começa a falar sobre como não é justo, como não faz sentido, ele queria ter uma vida normal, ele tinha planos, ele tinha sonhos, e agora tudo foi tirado porque ele ganhou esses poderes. E aí o Bob, o Johnny, o Peter param, peraí, como assim ganhou esses poderes? Ele fala, não, esses poderes não são genéticos, eu ganhei eles. Como assim? Quem te deu esses poderes? Ele fala, eu vi um olho numa pedra. E aí esses poderes simplesmente surgiram. E aí o Johnny, ele tem um estalo. 6 meses atrás, antes do Ultimatum, imediatamente antes do tsunami atingir Nova York, o Johnny e o resto do quarteto estavam no projeto Pégaso, onde eles foram chamados para investigar uma ocorrência de uma pedra, de um totem de pedra com um olho, que
se comunicava numa língua muito estranha que o Reed deu um jeito de decifrar ou tentar comunicar, enfim. A questão é, o Totem possuiu a Susan e através dela ele falou que a Terra corria grande perigo, que o mundo estava indo pro saco e que eles precisavam de um avatar que guiasse a raça humana pro futuro. E eles escolheram um avatar dentro da Terra, só que, a princípio, o Johnny achou que fosse alguém do quarteto. Porque logo depois rolou o ultimátum, não teve tempo de pensar nisso e eles acabaram esquecendo da história. Tanto é que até a estátua de pedra desapareceu. Ela aparece em Ultimátum brevemente, mas enfim. E aí agora ele teve a confirmação. O pobre Rick Jones é o Arauto. Ele é o guardião que o Vigia escolheu. E sim, aquele guardião de pedra bizarro com olho é o Vigia do universo Ultimate. Não tem o Atu aqui, são só estátuas de pedra. Mas enfim, com essa informação em mãos, o Rick fica ainda mais confuso, porque ele fala, tipo assim, tá, beleza, mas por que ele me escolheu? O que eu tenho de especial? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, por que logo eu? Eu quero entender o que tá acontecendo, onde é que tá essa estátua? E o Johnny, não, pera aí, não é bem assim, a estátua desapareceu. E o Rick, não interessa, eu quero ver a estátua e eu quero entender por que ela me escolheu. E essa decisão, essa birra do Rick em entender o que tá rolando, acaba teleportando eles 4 até o Projeto Pegasus. Quando eles chegam lá, as portas do Projeto Pegasus estão arrombadas, tem um monte de seguranças, um monte de estilhaços pra tudo quanto é lado, ou seja, rolou uma baita de uma briga ali dentro. Quando eles vão avançando dentro do prédio, eles acabam encontrando a Gangue da Serpente. A Gangue da Serpente é composta por um monte de gurias usando roupas coladas, porque o Ultimate tem essa mania de personagens que não são tão interessantes acabam ganhando um design estranho ou virando gurias muito gatas. Pera só um minutinho aí, isso daqui é o nulificador total? E aquilo ali no fundo por acaso é a Manopla do Infinito? Porque se for é mais um furo de roteiro do universo Ultimate, porque a Manopla do Infinito ela só foi criada lá na run dos Supremos, em 2012, depois do Peter Parker já ter morrido. Inclusive, são 2 luvas, não uma. Receba o furo de roteiro. A porradaria começa, o Tocha Humana, o Homem de Gelo e o Homem-Aranha vão pra cima das meninas, o Rick tenta se proteger, uma delas agarra ele e acaba sendo teleportada pra fora. Rapidamente a situação é resolvida. E é um pouco desagradável ver o Tocha Humana e o Homem de Gelo dando em cima delas o tempo todo. Sério, o Bob é muito chato. Mas enfim, a situação é contida rapidamente e nisso o Rick ele percebe que ele pode fazer mais. De alguma forma, essa pequena missãozinha aí pra ir até o Projeto Pegasus acaba despertando o heroísmo que ele tinha, porque até então ele não queria ser um herói, ele não queria nem pensar no nome, não queria fazer nada, ele só queria dar um jeito de continuar a vida dele normal. O Peter fala pra ele tentar ser um herói, o Bob fala pra ele tentar ser um herói, o Johnny também fala, mas ele não ouve. Só que ali, presente na situação, ele acaba decidindo, não, quer saber de uma coisa? Talvez eu dê uma chance pra isso. E aí ele fala pra mãe dele, depois dos 4 voltarem pra casa, que ele precisa de um tempo. Ele precisa descobrir quem e o que ele é. Afinal, ele foi escolhido pelo Vigia. E a partir daí, ele se torna um novo herói. Ele se torna o Nova. No universo Ultimate, o Nova não é um cara que faz parte da Tropa Nova. Muito menos chama Sam Alexander ou Richard Rider. Não, o Nova do universo Ultimate é o Arauto do Vigia. E mais uma vez, o dia foi salvo graças ao Homem-Aranha e seus incríveis amigos, nessa belíssima homenagem a um desenho dos anos 70. Yes! Ah, sim, e também tem 2 páginas do Peter e da Mary Jane conversando no shopping, e a Mary Jane fala que a Tia May tá à beira de um colapso nervoso, porque numa noite ela descobre que o Peter é o Homem-Aranha, na outra ela deixa morar, 3 adolescentes desabrigados na casa dela, então a velha não tá bem, ela tá a um passo de infartar. Isso é só um momento descontraído entre os dois, mesmo ele não agrega absolutamente nada, nem nessa história, nem no próprio arco. Ele só acontece, ele só tá lá. E eu me senti na obrigação de citar ele, pra ser bem honesto, eu não sei nem porquê. Mas enfim, indo agora pro evento principal. A história começa com a Granada e a mãe dela aparecendo novamente, roubando carros, quando de repente chega a Mulher-Aranha favorita da garotada, Jessica Drew, pra impedir o assalto. Ela luta contra as duas, que falam bastante palavrão, e logo depois aparece o Tocha Humana. Rapidamente as duas são contidas e a Jessica Drew vaza do lugar o quanto antes, justamente porque ela conhece o Johnny. E o Johnny fica o tempo todo indo atrás dela, querendo trocar ideia, falando, poxa, olha que coincidência, né? A nossa vida, nosso estilo de vida aqui é muito interessante. Por que a gente não sai? Por que a gente não pega um cineminha? E a Jessica Drew tentando desconversar o tempo todo.
Quando ela finalmente consegue se esquivar do Johnny e acha que se livrou, ela tira a máscara e o Johnny vê o rosto dela, acha ela linda e continua a investir ainda mais. Ele até fala: por mim a gente já tava casado, mas se tu aceitar ir pra um cineminha, por mim já é muita coisa. E aí ela fica corada e dá a entender que eles tiveram um lance. Voltando agora pro verdadeiro protagonista dessa história, que é o nosso Peter Benjamin Parker, ele tá indo pra escola, no que parece ser mais um dia normal da vida dele, quando de repente chega Gwen Stacy e chama ele pra ir pra um lugar interessante pra relacionamentos e namorados, sabe, que é o banheiro feminino. Se você está com a sua namorada e ela te chama pra ir no banheiro feminino, você não questiona, você vai imediatamente, porque ela obviamente vai querer cortar o seu cabelo junto das suas ex. É exatamente isso que acontece. Basicamente, a Gwen estava na escola, junto da Mary Jane e da Kitty, as três sentaram na mesma mesa, no que poderia ter sido um clima muito merda, até que as três acabaram chegando num fator em comum. As três odeiam o cabelo do Peter, porque o cabelo dele tá muito grande e como resultado, ele tá com uma cabeça de bola. Ele virou o espetacular bola de basquete aranha. Então, elas acabam decidindo que elas têm que dar um jeito de cortar o cabelo do Peter. E aí tá lá o Peter sendo calvado ao vivaço no banheiro. Inclusive, é interessante reparar que essa é a primeira aparição canônica da Tandy, que é a adaga do casal Manto e Adaga. E ela é uma bela de uma escrota aqui, porque ela vira pra Kitty e fala que a Kitty não devia estar ali, porque lugar de mutante é em jaula. E aí você pensa, tá, isso é uma ofensa gratuita? Não, ela terá consequências mais tarde. Mas tudo bem. Chegando em casa, a tia May acha maravilhoso o fato de que o Peter tá com o cabelo cortado e tal, naquele momentinho família, todo mundo chegando da escola, e lá vem a bomba. O Johnny Storm chega: é isso, é oficial, eu estou apaixonado! E o Peter: tá, beleza, o que rolou? Ele: poxa, cara, por que tu não me disse que tu conhecia ela? Ah, pô, essa vida de Homem-Aranha aí é fantástica, né? Tu conhece um monte de mulher gata. E a Gwen só: qual o lance aí, hein? O que tá rolando aí, Peter Parker? E o Johnny falando: ah, poxa, não, porque essa guria é fantástica, essa guria é sensacional, essa guria é incrível. E o Peter: guria que eu conheço por causa do Homem-Aranha. É a Silver Sable? O Johnny: não, quem que é essa? É a Gata Negra? Não. E a Gwen: quem que é essa vagabunda? Quem que é essa vadia? Ah, é a Electra? E o Bob: pô, me apresenta uma dessas aí, bem que eu queria uma mulher, uma gata negra na minha vida, né? E enfim, ele vai pensando em quem é, aí o Johnny: não, pô, tu conhece, é a Mulher-Aranha. Aí o Peter: Mulher-Aranha, ah, não, peraí, Johnny, peraí, o que tu tá falando, cara? Vocês ficaram? O Johnny: sim, eu beijei ela. Aí ele: você beijou ela e ela te beijou de volta? Ele: sim, a gente se beijou. E o Peter: meu Deus do céu. Ele sai vazado de casa porque ele não consegue suportar a ideia de que o Johnny está com uma versão feminina dele. Que o Johnny está perdidamente apaixonado pelo melhor amigo dele, só que mulher. E então o Peter tenta, numa forma desesperada de se livrar, de apaziguar a mente, ele sai correndo por Nova York, ele bate no abutre gordo, ele salva criança, ele impede assalto, enfim, ele faz um monte de merda, mas nada tira da mente dele o fato de que o Johnny está perdidamente apaixonado por ele. Só que mulher. E eu, sinceramente, não sei o que o Bendis estava pensando na hora que ele escreveu isso, mas graças a Deus que logo em seguida a história muda de rumo. Porque no dia seguinte, enquanto tá o Peter na escola tentando esquecer o que rolou entre o Johnny e a Jessica, entram agentes federais na sala para levar a nossa querida Kitty Pryde da escola. Basicamente, depois de tudo que o Magneto fez, agora mutantes são proibidos até de frequentar escolas. E isso se aplica pra Kitty, por mais que ela tenha sido uma X-Men, por mais que ela tenha ajudado a salvar milhares de pessoas durante os anos em que ela foi X-Men, que devem ter sido só 2, eu acho. E isso eu acho que eu tô exagerando ainda, mas enfim. Acaba que os agentes entram na sala e exigem que ela saia, e ela: mas gente, eu só queria estudar. E o agente: legal, mutuna, sai daqui, bora. Eles apressam ela e ela tipo: gente, mas eu tenho direito de estar aqui. E vira uma situação muito desagradável, muito rápido. E o Peter, ele fica pensando no que dá pra fazer, até que ele fala pra Kitty: Kitty, eles querem que isso daqui vire um incidente, eles querem que você perca o controle pra que justifique qualquer coisa que eles forem fazer em seguida. Os agentes federais sacam arma e apontam pra ela e ela fala: vocês sabem que eu fico intangível, né? Se vocês atirarem, vai pegar na próxima pessoa que tá atrás de mim. E aí, quando
ela tá lá tentando argumentar, o Kong se mete e bate no agente federal, a situação escalona, a Gwen vira, Peter, faz alguma coisa, e a Mary Jane, não, pera aí, ele não pode fazer nada. E o Bob e o Johnny também ficam querendo ajudar, só que o Peter fala, gente, nós temos identidades civis, a gente não pode fazer nada pra ajudar ela, não aqui. Então o Peter fala pra Kitty, eu sei que é horrível, eu sei que é desagradável, mas a única coisa que tu pode fazer nesse exato momento é fugir daqui. Sai daqui. Tu não pode ficar nessa sala, infelizmente. Só que ela obviamente não vai com os agentes. Ela se despede do Kong, né? Ela faz que vai despedir do Kong e fala pra ele, Kenny, muito fofo, muito lindo o que você fez aqui por mim, mas você tem que lembrar de uma coisa, queridinho. Eu sou uma X-Men. Eu lutava com caras desse tipo desde os 13. Então ela pega o Kenny e os dois... aquela parada que a Kitty faz. Desmaterializa, some, vaza, derrete o chão. Ela atravessa o chão com o Kenny e vão parar pelo esgoto. E dali eles começam a fugir. Naquele mesmo dia, de noite, o diretor da escola... ele faz uma reunião de emergência, né, porque vários pais estavam furiosos quando os filhos chegaram em casa noticiando que agentes federais invadiram a escola com armas e tal, e os pais, meu Deus, isso não pode, isso é horrível, meu Deus do céu, meu filho estuda aqui, minha filha tá tendo crise de ansiedade, e aí vem lá o diretor e fala, gente, vocês estão aqui pra ouvir o que eu tenho a falar ou pra encher a merda do saco? Deixa eu falar. Olha, é o seguinte, aconteceu uma situação desagradável. Entraram agentes federais na escola com armas pra remover uma aluna que é mutante. E o pessoal, meu Deus, um mutante aqui na escola. Cala a boca! Cala a boca! Entraram agentes federais aqui na escola pra retirar uma aluna que é mutante. Eu não sabia que isso ia acontecer, tá bom? Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia. Eles vieram aqui sem nenhum agendamento, sem nada. Eles simplesmente entraram na escola e decidiram que eles iam tirar essa aluna daqui. E eu não concordo com isso. Eu não acho certo, eu não acho justo, mas é o mundo que a gente tem hoje. Então, o que vocês deviam fazer, ao invés de ficar bravos comigo, era ficar bravo com vocês mesmos. Olha o que nós transformamos o mundo. Nós criamos esse mundo, nós trazemos essas crianças para essas escolas, para elas serem educadas. E o que elas aprendem? Que ser diferente é ruim? Que ser diferente não presta? Que o diferente não é bem-vindo? Pelo amor de Deus, não foi pra isso que eu virei diretor. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu já tomei minha decisão. Eu me demito. Eu não vou permitir continuar nem mais um minuto sendo diretor de uma escola que não permite que diferenças sejam trabalhadas, que diferenças sejam conhecidas. Essas crianças merecem um mundo melhor do que o que nós demos a elas. E aí ele vai embora. E a Tia May presencia tudo aquilo e ela fica bastante pensativa assim, sobre a situação como um todo. Enquanto isso, os meninos estão em casa, conversando com a Gwen ali, pensando no que eles podem fazer. Porque, poxa, não foi legal deixar a Kitty se virar sozinha. Não foi legal largar ela ali pra se virar contra os agentes federais. E o Peter, mas o que a gente podia ter feito? Estragar nossa identidade secreta? Bob, tu também é um mutante. Se tu vira um homem de gelo ali, tu acha mesmo que tu ia conseguir voltar pra essa casa e fingir que tá tudo certo? Tu ia ser perseguido daqui até o Canadá. Não tem pra onde tu escapar. A gente não podia ter feito nada. O que a gente pode fazer é tentar agora ir atrás da Kitty e resolver o que tá a situação dela. Quando os três finalmente botam o traje e vão até a casa da Kitty, eles encontram um circo midiático. Um monte de vans, um monte de repórteres, um monte de câmeras, microfones, todos parados na frente da casa da Kitty. Porque eles querem a situação, eles querem a fama, eles querem a desgraça. Desgraça vende, caos vende. E pra piorar, a Mortalha, né, que é aquele alter ego novo da Kitty, aparece, quebra uma van e começa a ameaçar todos os repórteres que começam a se afastar, mas continuam cobrindo a situação. Então, para todos os efeitos de mídia, o que acontece ali é que o Homem-Aranha, o Homem de Gelo e o Tocha Humana se juntaram para impedir a Kitty Pryde. Eles lutam contra ela, mas tentando o tempo todo falar, Kitty, a gente não tá aqui pra te deter, a gente não veio aqui pra te atacar, tudo que a gente quer é conversar. Só que a Kitty tá transtornada, a Kitty tá muito furiosa com tudo que tá rolando, com a vida dela, com a mãe dela, com as pessoas com quem ela se importava, ela se sente traída. Porque o Peter, o Bob e o Johnny não ajudaram ela quando ela precisou ali na sala. Eles vieram agora já tá tudo já foi pro saco. Agora tudo já deu errado, agora já não importa mais. O Magneto tava certo. A raça humana não é confiável. Os humanos têm mais é que ser destruídos.
E assim, eu concordo que ela tá frustrada, eu entendo que ela tá bolada, né? Mas assim, se tem um Magneto que tu pode concordar, eu dou meio um meio, porque ele é um pouquinho menos terrorista que o do Ultimate. Mas ok, né? Quem sou eu pra julgar uma adolescente frustrada? Enfim, eu sei que os três continuam tentando lutar com ela, o Bob acaba descobrindo da pior forma possível que a Kitty aprendeu a inverter os poderes dela. Se ela consegue ficar intangível, ela também consegue ficar super tangível, se tornando um item sólido. Tanto é que ela quebra a cara do Bob literalmente 2 vezes. Então, ela acaba escapando pelo esgoto, os três vão atrás dela, e o Peter fala, olha, Kitty, a gente te ama, a gente quer te ajudar, mas do jeito que tá, a gente não tem como, a gente não sabe o que fazer. Então, por favor, dá uma chance pra gente. E a Kitty fica ali, escondida no esgoto, ferida e magoada. Enquanto isso, a gente acaba descobrindo uma revelação um pouco bombástica. Tudo o que rolou na sala mais cedo naquele dia, os agentes federais entrando, o Kong indo pra cima de um federal e a Kitty fugindo da sala, tudo isso enquanto o diretor tenta apaziguar a situação e a Kitty vai ficando nervosa e todo mundo vai ficando desesperado enquanto a Kitty desaparece, foi gravado pela Mary Jane. A Mary Jane, não sei se vocês lembram, né, da primeira review, ela tem esse instinto de repórter, ela quer ser repórter no universo Ultimate. Então ela acabou instintivamente gravando toda a situação. Enquanto ela estava assistindo todo aquele vídeo, a Jessica Jones Ultimate olha pra ela e fala, parabéns, você conseguiu uma vaga na faculdade. Aquele material que a Mary Jane tem é digno de manchete, é digno de jornal. E aí, finalmente a gente entra de fato no arco dos camaleões. Por quê? Basicamente, né, depois do rolê da Kitty, depois do rolê da escola, do diretor ter se demitido e tal, a Tia May baixa uma regra pro Peter, pro Bob e pro Johnny. Chega de heroísmo, chega de trajes. O mundo que a gente tá muito sensível, tá muito perigoso, os Supremos dão conta, a gente não precisa de mais gente ferida. Eu não quero ver os meus meninos machucados. Isso é o que a Tia May quer dizer, basicamente. E aí o Johnny, tá, beleza, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu não consigo ficar fora. Ela, não, eu sei que você vai dar um jeito. Você tem que ocupar sua vida com coisas normais. Tentem viver uma vida normal, tentem viver uma vida comum. E aí o Bob até fala, pô, é verdade, né? Eu precisava de uma grana, acho que eu vou arranjar um emprego. O Peter, então, estão contratando lá onde eu trabalho. Aí, beleza, corta pra o Peter e o Bob tentando trabalhar, o Johnny vai lá tirar sarro do Bob, o Bob devolve com uma pegadinha congelando a cueca do Johnny, e aí vem a Mary Jane conversar com o Peter e com a Gwen sobre um dilema moral que ela tem. Ela fala pros dois sobre a gravação e ela pede ajuda. A Gwen fala, na hora, se eu pudesse eu vendia, porque isso ia dar uma baita de uma grana. E a Mary Jane fala, não, mas peraí, cara, é a Kitty que a gente tá falando. Eu vim perguntar de vocês justamente porque a Kitty é nossa amiga. Eu não vou fazer isso com ela. Eu não vou vender a privacidade dela e expor a menina mais do que ela já foi exposta naquela situação só por causa de dinheiro. E aí o Peter fica pensando no que fazer. A cabeça dele tá lotada de coisa, sabe? Ele tá bolado desde que a Kitty foi embora, então ele não sabe muito o que fazer. Até que ele finalmente chega numa ideia interessante. Ele e a Mary Jane vão até o Clarim Diário para apresentar o material ao Ben Urich, porque o Ben Urich é o repórter que o Peter mais respeita na vida. Então, o que o Ben falar, ele vai acatar. E ele acredita que a Mary Jane também, porque o Ben ele é um repórter íntegro, ele é um repórter sério. Quando eles chegam lá, o Ben vira pra Mary Jane e fala, pera aí, você tem a gravação? Ela, tenho, eu queria uma dica do que eu posso fazer. Ele, beleza. Ele assiste o material e fala, 10 mil. O quê? Eu te dou 10 mil pela gravação. Não, peraí, como assim 10 mil pela gravação? 20 mil. Não, mas como assim? Eu pago a sua faculdade por essa gravação. E a Mary Jane, não tá à venda. Peter, vamos embora, a gente tem que sair daqui. E o Peter, não, relaxa, isso é um teste. E o Ben fala, não, eu tava te testando. Ué, como assim? É o seguinte, além de uma boa matéria, além de uma boa escrita, além de um olho crítico, um repórter precisa de integridade. E isso é algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Você passou no teste. Bom, eu não vou publicar, a gente não vai publicar a gravação, mas eu não posso deixar de pegar a sua descrição dos fatos. Você tem a gravação e você presenciou isso.
Então eu posso usar o seu depoimento para escrever uma matéria pro Clarim. E isso sim vai te ajudar como repórter. E também vai contar a sua história sem expor os fatos, protegendo tanto o diretor quanto a Kitty. Então vamos lá? Aí beleza, o Ben Urich começa a escrever a matéria junto da Mary Jane, e o Peter tá ali, né, pensando no que ele vai fazer. Ele, não quero depor, não quero atrapalhar. Quando ele olha pro lado, ele vê o Jameson passando, e o Jameson olha de relance pra ele e vai embora. No que o Jameson olha de volta pro Peter, o sentido aranha dispara. E aí o Peter, por que o sentido aranha disparou pro Jameson? Ele deixa a Mary Jane com o Ben Urich e vai investigar. Ele chega até o estacionamento e fala com o Jameson. E o Jameson, quem é você? Ele, como assim quem sou eu? Cara, eu trabalhei pra ti por um tempão, como é que tu não lembra de mim? Ele, não, fala de novo qual é o meu nome. Ele, o Jameson pode ser escroto quanto for. Ele jamais ia esquecer o nome de alguém que trabalhou pra ele. Quem que é você? O cara ataca ele. Ele se esquiva, né, pega a mão do Jameson falso ali, porque ele já sentiu que tinha alguma coisa errada. E o Jameson falso parabéns, garoto, você é bem esperto. E você é bem forte também, tem alguma coisa estranha com você que eu achei interessante. Então ele eletrocuta o Peter e coloca ele no porta-mala de um carro. E vira o Peter. Aquele já era o camaleão, ele estava se passando pelo Jameson. E ele coloca o Peter no porta-mala de um carro, se transforma no Peter e volta pro Clarim Diário. A gente não tem noção exatamente de quanto tempo passou de uma história pra outra, ou de um quadro pra outro, tá? Porque na outra edição dá a entender que já se passou algumas horas, desde a vez que o Peter apareceu, o Peter de verdade apareceu, e a que o camaleão reapareceu. Tanto é que a Mary Jane pergunta onde que ele tava, porque ele demorou bastante pra voltar. E aí ela pergunta, você não quer complementar a história com alguma coisa? Ele, não, eu tô bem confortável em só ouvir. Na próxima edição, o camaleão, que eu vou batizar ele aqui de Dimitri, tá? Pra não ficar confundindo entre Peter e entre camaleão, eu vou chamar ele de Dimitri. Apesar de que ele não tem um nome na história, só a irmã dele que é a Camélia, porque são dois, tá? Enfim, o Dimitri tá num táxi junto da Mary Jane voltando pra casa, quando ele começa a ponderar sobre a vida do Peter. Ele, Peter Parker, que cara estranho. Ele tem esses poderes, será que ele é mutante? Será que tem alguma coisa errada com ele? E essa menina, quem que é essa menina? Por que ela gosta tanto dele? Dá pra sentir que ela quer ele. E eu vou tentar a sorte. Ele vai pra cima da Mary Jane e beija ela. E enquanto a Mary Jane tava ali falando sobre o sonho dela de ser repórter, sobre como ela gostou de estar ali no Clarim, como ela gosta daquele ambiente editorial, o Dimitri vai, tu gosta disso que tu gosta? Ele beija ela. E ela, tipo, Peter, que é isso, Peter? Ela fica toda vermelha, toda errada. Porque, é o cara que ela ama. É o cara que ela gosta, é o cara que ela namorou por anos e anos. Quer dizer, anos e anos não, né? Por um ano aí, que foi a duração do Ultimate. E o Dimitri, você não gostou? E ela, não, Peter, que isso? O que tá acontecendo? Ele, tudo bem então, né? Tá, tanto faz. Ela não gosta nem um pouco do jeito que o Peter fica e pede pra descer do táxi, porque o Peter tá agindo como um verdadeiro canalha. Beleza, o Peter continua, ou melhor, o Dimitri continua indo até a casa do Peter. Ele mata o taxista a troco de nada e entra na casa dos Parker. Do nada tem um moleque jogado no sofá e tá frio pra caramba. Do nada vem uma velha que talvez seja a mãe do Peter. Logo depois vem um outro cara que começa a esquentar a sala. E ele, beleza, que lugar estranho. Ele vai até o sótão, né, que a Tia May falou, não, olha, Peter, chegou uma carta pra você. Quando ele chega até o sótão, ele, beleza, esse moleque é um nerd do caralho, tem um monte de revistas aqui de coisas científicas, mas tem alguma coisa errada. Quem será que é esse Peter Parker? Ele não tem muito tempo pra pensar nisso, porque logo em seguida vem a Gwen Stacy se jogando pra cima dele, porque a Gwen é a namorada do Peter, achando que tá falando com o Peter, e ela beija o Dimitri. E, de novo, o Dimitri, ele tá tentando ainda se adaptar na vida do Peter, né, tentando entender o que tá rolando, quem que é o tal do Peter Parker, e ele acaba jogando um verde e fala pra Gwen sobre como foi mais estranha a noite porque a Mary Jane beijou ele. E aí a Gwen começa a se sentir... Ela fica com raiva, ela fica frustrada. Tipo assim, como é que essa vagabunda resolveu dar em cima do meu namorado? E ela sai frustrada, sai batendo porta, muito irritada. E o Dimitri, beleza. Então essa guria talvez seja, sei lá, irmã ou prima dele. No dia seguinte, eles estão indo pra escola. Eles veem que o taxista foi morto, e ele começa a questionar por que o Bob e o Johnny falam sobre ter feito alguma coisa. Mas ok, ele chega na escola, começa a falar sobre aquele clima juvenil, sobre os jovens e seus hormônios e seus topetes ridículos.
E ele vê a Mary Jane passando. Ele, opa, é a ruiva de ontem. Vou atrás dela. Ele acaba esbarrando no Flash, ameaça o Flash de morte, chama o Flash de gay incubado e segue a vida dele indo atrás da Mary Jane. Quando ele chega na biblioteca, ele vira pra Mary Jane e fala: então, eu quero te perguntar um negócio. Quando tu olha pra mim, o que tu pensa? A Mary Jane: não, Peter, pô, o que tu fez ontem foi muito escroto. Ele: não, tá, beleza, mas o que eu fiz de errado? E ela: tá vendo? É isso que eu gosto em você. Mesmo quando você tá errado, você quer saber por quê, porque você se importa. E o Peter: beleza, mas o que tu acha de mim? E lá vão eles se beijam de novo, dentro da escola, só que dessa vez, a Gwen viu. E no que a Gwen viu, ela sai correndo igual uma adolescente triste, correndo. E o Bob e o Johnny ficam tipo: pô, cara, tu não vai atrás dela? Ele: eu não, vai você. Ué, ela é tua namorada, cara. Ele: pô, ele na cabeça dele: pô, que bom, pelo menos isso, né? Eu achei que era prima, irmã, sei lá. Ele não é tão estranho quanto eu esperava. Chegando em casa, a Gwen já tinha vazado da casa dos Parker. E a tia May tá lá. Sim, foi pra isso que eu te criei? É assim que tu trata a mulher? E o Peter: ué, o que aconteceu? Ela: tu quer que a Gwen more na rua, Peter? É isso que tu quer? Quando eu falei que não era mais pra ter trajes, que era pra dar um tempo e tentar fazer uma vida normal, não era pra tentar arruinar tudo que você construiu e tudo que você tem. E o Peter: ô Dimitri, peraí, traje? E ele vai embora e deixa a May falando. Quando ele chega no sótão, ele descobre a verdade. O Peter Parker é o Homem-Aranha. Ele tirou a sorte grande, ele liga pra irmã dele e fala: olha, é o seguinte, eu descobri quem que é o Peter Parker. O Dimitri passa um tempinho de adaptação e aí entra um daqueles tropos interessantes de troca de identidade, que é sempre o vilão tentando entender por que o herói faz o que ele faz, falando que o herói é burro de continuar no ensino médio, porque ele poderia fazer muito mais, ele poderia ser muito mais, com a fórmula de TI ele poderia fazer milhões, ser, sei lá, CEO da 3M, enfim. Mas o Peter é uma perda de potencial enorme. Enquanto isso, o Peter finalmente acorda dentro de um galpão de frente pro Jameson. E aí ele começa a perguntar por que o Jameson bateu nele, e o Jameson: cara, tu tá amarrado, não tá? E o Peter: sim, eu tô. Eu também, faz as contas, gênio. E o Peter: tá. E aí o Jameson começa a se questionar: tá, beleza, eu sou um repórter, eu sou famoso, é óbvio que as pessoas vão querer me sequestrar, porque eu valho dinheiro. Eu tenho propriedades, eu tenho grana, eu tenho influência. Mas e você? Por que você foi... não. E o Peter: cala a boca. Eu descobri, Peter Parker, eu sei quem você é. Ele: cala a boca. Eu sei o que você é, Peter. Ele: cala a boca. Porra, eles podem estar ouvindo. E ele: não, eu não acredito nisso. Durante todos esses anos, bem diante do meu nariz, você era. E o Peter: cala a boca! E o Dimitri tá fazendo um inferno da vida do Homem-Aranha. Por quê? Agora que ele aprendeu a usar os poderes, ele se entope de hormônio de crescimento mutante para tentar emular a super força do Peter e parte para praticar assaltos. Se por um lado ele estava destruindo a vida pessoal do Peter, ferrando completamente o romance adolescente dele com a Gwen e dando em cima da Mary Jane, etc, etc, por outro, agora ele tá arruinando a reputação do Homem-Aranha, que o Peter Parker ralou tanto para construir. Depois de Ultimato, o Homem-Aranha era um grande herói para toda a população de Nova York. Só pra vir um camaleão, se passar por ele, roubar um banco, criar uma situação horrível onde ele bate uma porrada de policiais, sequestra pessoas e sai roubando bancos em plena luz do dia, em plena luz do luar. E a partir disso, a reputação do Homem-Aranha só diminui. E as pessoas vão vendo aquilo e pensando: poxa, o Homem-Aranha é um criminoso, ele se aproveitou da boa vontade do povo de Nova York para se tornar um monstro. Vendo isso na TV, o Tocha Humana e o Homem de Gelo começam a questionar se o Peter não despirocou de vez, se finalmente ele não chegou no limite dele e resolveu virar um criminoso. E a tia May sabe que aquele não é o sobrinho dela, então ela fala: eu não sei quem é esse cara, mas ele não é meu sobrinho. Vocês dois estão liberados para serem heróis. Vão lá, arrebentem esse cara e tragam o meu sobrinho de volta. Quando os dois saem, tá lá o Dimitri, né, travado de droga, porque o corpo dele não aguenta mais tanto hormônio mutante, mas ele tá no limite. E os dois chegam: beleza, quem que tu é? Ele: não, gente, sou eu. Ele tira a máscara. Aí o Johnny: tá, beleza, é o Peter. E o Bob fala: cara, eu lidei com muito metamorfo nessa vida pra saber quando alguém não é quem diz ser. E o Dimitri: tá bom, eu levo vocês até o amigo de vocês e tal. Deixa só eu... Ele puxa uma metralhadora e atira nos dois.
E assim, a história ela vai ficando cada vez mais megalomaníaca, e isso eu acho muito maneiro. Por um lado tá lá o Dimitri lutando pela vida dele, tentando metralhar o Tocha Humana e o Homem de Gelo. Por outro tá a Camélia seguindo a outra parte do plano. Por quê? Com os assaltos que o Dimitri cometeu, eles conseguiram 3 vezes mais grana do que eles esperavam conseguir fingindo ser o Jameson. Então eles podem se livrar do Jameson. E a Camélia vai lá até a outra sala para tentar conseguir mais informações do Peter, e ela acaba dando um tirão na cabeça do Jameson. E assim, o problema é que o Peter ele é uma pessoa muito importante. Ele é próximo dos Supremos, ele é próximo da SHIELD, ele é próximo do Nick Fury. Então, obviamente, para as pessoas que sequestrarem ele, vai parecer que ele sabe de tudo, que ele sabe muita coisa, que ele tem acessos, que ele tem conhecimento, que ele tem inúmeras informações que podem ser vendidas no mercado negro. E a Camélia começa a fazer uma chantagem psicológica com ele falando: então, eu não sei se tu já sabe, mas o meu irmão tá morando na tua casa. Como tu acha que a tua tia vai reagir vendo o amado sobrinho dela espancando ela, torturando ela, e a sua namoradinha, as suas namoradinhas e os seus amigos? Como você acha que cada uma dessas pessoas que você se importa tanto vão ficar vendo você machucar elas? E o Peter tá lá tentando se soltar, desesperado, quando chega o Dimitri todo arrebentado, desesperado, falando pra Camélia: pelo amor de Deus, arruma as coisas, empacota as tuas coisas e vamos embora. E ela: ué, por que? O Peter tá na mira. Ele: não, peraí, a gente tem que limpar tudo. Caralho, você matou o Jameson. Ela: você pediu. Ele: não era pra ter matado ele desse jeito. Os dois, ele é ligado com a brigada juvenil de super-heróis. O Tocha Humana e o Homem de Gelo andam com ele. E ela: tá, e agora, o que a gente faz? Você despistou. Ele: eu despistei, mas a gente tem que matar o Peter Parker o quanto antes. Bora! Ele pega a arma da mão dela, vai atirando no Peter, o Peter desvia e dá um socão na cara dele. Só que ele é eletrocutado, porque o Dimitri também tem poderes elétricos. Foi assim que ele pegou o Peter lá no começo. E aí, beleza. Quando ele tá recarregando a arma, a sala começa a congelar. O Bob congela a Camélia. O Johnny tira todo o ar do Dimitri e os dois são derrotados. E aí o Peter tá ali meio grog, todo arrebentado, ainda se recuperando, né, do choque que o Dimitri deu nele. E aí ele fica desesperado e o Johnny: tá, quem é esse cara que tá aqui na tua frente? Ele: esse daí é o J. Jonah Jameson, ele é meu ex-chefe, ele é do Clarim Diário. Aí o Johnny: tá, ele ainda tá vivo. E o Peter: ai, graças a Deus, leva ele pra um hospital. E aí fica ele e o Bob pensando no que fazer com os dois. E eles ficam: pô, será que eles são alienígenas? E o Peter: não, se eles fossem alienígenas, por que eles iam querer roubar banco, dar golpe pequeno? Ele: tem razão. Tá, mas a gente não pode entregar eles pra polícia, eles sabem quem você é. Aí o Peter: sabem quem todos nós somos. Já sei. E então ele tem a brilhante ideia de entregar os irmãos Camaleão pra SHIELD. E aí a Carol Danvers fala com o Dimitri: tu vai me explicar como é que teus poderes funcionam, tu vai me falar o que tu pode fazer e como tu pode fazer, porque senão tu vai passar o resto da vida nessa salinha minúscula. E aí o Dimitri: eu vou matar vocês, eu vou destruir tudo, não sei o que. E a Carol: tu devia ter pensado nisso antes de mexer com o nosso menino. Tu não vai ferrar a vida do Homem-Aranha desse jeito. Esse moleque merece mais do que vocês dois têm a oferecer. E aí, por fim, o Peter volta pra casa todo arrebentado, mas bem, né? Os médicos da SHIELD falam que tá tudo certo com ele. E, tipo assim, a Tia May fica preocupada, o Peter fica tipo: cara, o que aconteceu aqui? A Gwen não quer nem olhar na cara dele. E ele entra e dorme. E por fim, a gente volta pro hospital, onde o Jameson tá lentamente acordando do coma, e a única coisa que ele se lembra é Parker. O Jameson lembra que o Peter é o Homem-Aranha. E assim acaba o arco dos Camaleões. E cara, de novo, como eu falei, esse arco ele é muito melhor executado do que o Mundo Segundo Peter Parker. Por quê? Ele tem essa construção gradual dos eventos. A história não parece jogada, tudo o que aconteceu ali foi uma construção, foi uma evolução até lá, até mesmo a história do Rick Jones, aquele pequeno ponto ali envolvendo o fato de que a mãe do Rick está preocupada com a forma como estão tratando os mutantes, acaba indiretamente afetando a história da Kitty Pryde. Foi só o Peter cortar o cabelo que tudo deu errado. ADV, o que tu tá fazendo aqui? Vai pro teu canal, maluco! Qual foi, cara? Só tô tentando trazer um pouco de reflexão aqui. Volta logo pro teu canal, senão tu vai ter que fazer um vídeo falando por que tu ama a fase do Howard Mack. Caramba, agora você pegou pesado, viu? Se tu não gostou, era só falar. Hein, cara grosso.
Infeliz, fica invadindo o vídeo dos outros. Enfim, onde é que eu tava mesmo? Tu vê que aquele primeiro arco foi um experimento do Bendis que não deu muito certo, mas ele rapidamente se recupera e consegue manter uma qualidade até que razoável. É tão bom quanto o Ultimate antigo? Não, mas é ok. Isso daqui eu diria que tá no mesmo nível ali do Ultimate Knights, sabe? É tipo um arco meio feijão com arroz ali, mais ou menos. Acontece alguma coisa na vida pessoal, acontece alguma coisa na vida heróica. Se parar pra analisar, quase não tem ação do Homem-Aranha nesse arco. Tirando, sei lá, a luta com as meninas lagarto lá no começo e a luta contra a Kitty, o Homem-Aranha quase não aparece nessa história, né? Tirando o fato de que o Camaleão tava se passando por ele. Mas enfim... eu ainda acho uma execução interessante. Eu acho bacana também que finalmente eles reaproveitaram o lance de que toda vez que o Camaleão aparece pela primeira vez é sempre roubando a identidade do Homem-Aranha e roubando banco. Mas enfim, esse foi um arco muito bacana e agora nós estamos a 2 arcos da morte do Homem-Aranha. 2 arcos contando esse e o próximo, porque o outro já vai ser a morte do Homem-Aranha. Então... eu queria fazer um convite aqui para você que assistiu até aqui. Por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, porque quando lançar a review do Ultimate Homem-Aranha, da morte do Homem-Aranha, eu vou fazer um evento. Sabe, o vídeo vai ser mega produzido, eu vou chamar meus amigos para participar e eu quero contar com a presença de cada um que deu play nesse vídeo. Eu quero que vocês estejam lá para assistir, porque assim... a saga do Ultimate Homem-Aranha aqui nesse canal é o evento, sabe? O que torna esse canal grande não são os vídeos falando sobre a run do Zeb Wells, falando sobre o Marvel Saga. Não. O que tornou esse canal grande foi o Ultimate Homem-Aranha. E eu sou eternamente grato a esse título, ao Michael Bendis e ao Mark Bagley. Então, pra respeitar esse nível de importância que o Ultimate Homem-Aranha tem nesse canal, o encerramento do título tem que ser à altura, certo? Então, por isso, eu conto com a presença de cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam lá pra ver, beleza? Lembrando também que se você gosta do meu trabalho, quer apoiar os vídeos que eu faço, as reviews que eu conto por aqui, você pode estar assinando o Seja Membro, você pode estar doando pelo Pix que tá aí na tela. A partir de R$2 você já aparece nos créditos como colaborador do canal, beleza? E é isso. No mais, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima e tchau! Ô, David, deixa eu te perguntar um negócio. Quem é você? Sou eu, seu amigo de sempre. Você sabe. E cara... Sai da minha casa. Agora.